Cheguei, Instagram, cheguei para você que está aqui na Jornada do Emprego. É uma honra receber você aqui, justamente porque nós vamos falar hoje de algo que é muito interessante para você e para sua carreira. Vamos falar sobre processos seletivos, empregabilidade, vamos falar sobre rotinas e dentro de uma empresa, quando você vai passar por um processo seletivo, o que você deve observar, quais são os detalhes e os cuidados que você tem que ter quando você vai passar por um processo seletivo. Essa é a primeira live de uma sequência de 5 lives que eu vou fazer com você, nos quais eu vou te trazer a nata dos RHs, a nata dos headhunters, a nata dos processos seletivos que efetivamente contratam e tem plano de carreira, tudo bem? Então nós vamos do currículo ao plano de carreira, no processo esse ao qual você vai atender expectativas, seja de média empresa ou de grande porte. Nessa semana nós vamos trabalhar os detalhes que você precisa se ater quando você vai passar por um processo seletivo. Pessoal, estamos agora findando uma era na qual a pandemia foi uma surpresa, um caos que tomou conta de todo mundo. Essa é uma realidade que a gente não consegue evitar, que a gente não consegue fingir que não existiu, fingir que não foi com a gente. Todos nós fomos impactados com a pandemia. Então, sabendo que cada um de nós e todos nós fomos impactados com a pandemia, é necessário que você entenda como fazer para efetivamente ter os resultados independente do que houve dentro da pandemia. Quando eu falo isso, às vezes a pessoa ouve e fixa num ponto que é o ponto que a gente não vai resolver nada. Tivemos um problema, um lapso no governo, ele não atendeu às expectativas e nem os anseios e nem as necessidades da população e por isso nós tivemos um aumento, um alcance de mortes inimagináveis, né? Para os moldes do Brasil com o SUS, com a estrutura toda que nós temos. Mas o ponto aqui o dinheiro não foi rasgado. Essa inflação que está batendo a nossa porta, ela é um reflexo do que a pandemia traz. É como se fosse o tsunami, sabe? É como se fosse aquela onda. Houve a primeira onda e depois vem a segunda onda. É como se fosse mais ou menos assim. Empresarialmente falando, nós precisamos entender qual é o nosso papel hoje. Então, meu papel enquanto mentora, professora já há mais de 20 anos, mentora para profissionais que querem fazer transição de carreira ou que querem se modernizar, né? Que querem alçar cargos novos dentro da própria empresa ou que querem um primeiro emprego. O meu papel aqui é trazer para você uma perspectiva que talvez você não esteja enxergando. Então, a parte o desgoverno, a parte, infelizmente, né, aquelas vidas que se foram, nós temos uma sociedade que ainda existe. E o dinheiro, ele trocou de mãos, ele não foi rasgado e nem foi queimado, ele apenas trocou de mãos. Sabendo disso, nós vamos nos colocar agora no que nos cabe. Então, se você está aqui nesse perfil da Jornada do Emprego, se você está procurando um trabalho, se você conhece pessoas que estão aí desempregadas, procurando trabalho, buscando agora, que nós estamos no final do ano, buscando empregos temporários, se você sabe de pessoas que podem ser beneficiadas com essa sequência de lives, eu peço que você traga essas pessoas para cá, para que elas identifiquem, para que elas verifiquem como podem, a partir de hoje, enxergar-se no mercado de trabalho. Como eu falei, o dinheiro não foi rasgado de mãos. Então, há uma refração, há uma dificuldade em expandir negócios hoje? Sim. Mas para alguns negócios, para outros eles estão em franca expansão. A internet mesmo é um ponto, é um dos ramos do negócio que está em franca expansão. Sabendo disso, agora você precisa se colocar no papel
de quem vai ficar reclamando que a pandemia aconteceu, que houve isso, que houve aquilo, e aí não sai para o movimento, ou de quem vai assumir aquilo que te cabe nesse momento. Quando eu falo isso, assumir o que te cabe, é o que te cabe mesmo, tá? Então, assim, é fazer o seu currículo, é encaminhar para as empresas que estão precisando, que tem vagas abertas, é buscar entender o que a empresa do outro lado, que também está passando por essa economia toda maluca, toda, né, estranha, o que a empresa do outro lado precisa nesse momento, porque a partir dela é que o seu dinheiro vai vir. É entender as modalidades de contratações e as percepções empresariais, porque veja, eu sou advogada e atuo também na seara trabalhista, mas para além do judiciário, a gente observa que a legislação cada vez mais vem dificultar o acesso do empregado ao judiciário. Essa é uma manipulação inteira, né? Que a gente tem aí um plano, né? Enfim, que é artigo, que é motivo para uma outra live, uma live mais crítica em outro momento. Nesse ponto aqui, sabendo que o judiciário, olha, eu estou trazendo como advogado, eu estou trazendo as informações, né, os fatos. Sabendo que o judiciário está aí para dificultar o acesso do empregado ao judiciário. Sabendo que a legislação não te ajuda nesse momento, sabendo que a economia está aí diferente, estranha, sabendo que a pandemia foi uma realidade e é uma realidade até agora, sabendo de tudo isso, esse é o contexto. A minha pergunta para você agora é: qual é o seu papel na sua vida e na sua trajetória profissional diante deste contexto? Você percebe o que eu estou te falando? Eu não tô te falando que não houve pandemia, eu não tô te falando que não é gravíssimo o que aconteceu, eu não estou te falando que a economia não tá um caos, eu não estou falando que as empresas estão segurando hoje em dia para não contratar, eu não tô te falando nada, eu não tô amenizando nada, tá? Do mercado e da realidade. Eu tô te assentando para que você coloque vistas onde efetivamente o seu braço alcança. Porque de nada adianta você conhecer todo o contexto dramático social que nós estamos vivendo se você, inserido nesse contexto dramático social, não se colocar em movimento no que te cabe. E o que te cabe, que a gente vai passar aqui essa semana conversando sobre isso, é nesse lugar. O que te cabe hoje é, por exemplo, você decidir qual emprego você quer. Fernanda, mas eu estou passando fome, eu quero qualquer tipo de emprego. Ok, faça os exercícios conforme eles forem passados aqui, tá? Porque o que eu vou trazer para você aqui é um curso completo sobre o processo seletivo e o que você deve observar para participar de um processo seletivo. Então, observa os exercícios práticos que eu vou trazer aqui e aí a gente vai conseguir caminhar juntos e juntas, tá bom? Então, se você conhece alguém que está precisando de emprego, que está desempregado, que está passando por uma transição profissional, se você conhece alguém que tem dificuldade de mudar de emprego, que está infeliz no trabalho, que não sabe mais para onde correr, se você conhece alguém nessa situação, traz para cá que a gente conversa, ok? No direct, você me manda um direct e eu te mando um link pro grupo do WhatsApp, no qual eu estou formando ali materiais estratégicos, materiais extras que podem complementar esse curso aqui que eu vou trazer para você, tá? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala de processo seletivo, tem algo que antecede o processo seletivo. Esse algo é a gestão da sua carreira. Gestão da carreira é uma das minhas expertise. Por quê? Porque durante muito tempo, já muito cedo, eu percebi que a minha carreira, os empregos que eu assumia, que eu encontrava, eles estavam muito linkados, eles estavam muito ligados a quem efetivamente eu era e para onde eu estava projetando o meu caminhar. Então, quando eu tinha lá, eu comecei a trabalhar com 12, tá? Mas não vamos considerar isso não. Mas quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, que eu consegui um trabalho mais fixo, mais formal, não foi registrado. Eu fui registrada lá com uns 27, 28 anos, que eu fui registrada só e pouquíssimas vezes. Enfim,
Quando eu tinha lá 16, 17 anos, que eu comecei a vislumbrar efetivamente o que era o mercado de trabalho e o que ele trazia pra gente, foi ali que eu percebi que o mercado de trabalho ele é movido por N questões, mas uma questão precisa ficar muito clara para quem é o agente empregado naquele momento. Ou seja, eu percebi que existe política, puxa-saquismo, corporativismo, racismo, existe machismo, existe N situações e contextos dentro das empresas. Mas todos esses contextos que existem em todas essas empresas, eu tô ali. Aí eu me coloco como partícipe ativo ou como participante meramente espectadora. Eu vou para onde a empresa me levar. Eu conheço pessoas que deixaram de ser promovidas, por exemplo, porque estavam há 10 anos dentro da empresa, uma empresa multinacional que dava a oportunidade para todo mundo crescer de verdade, tá? Não é essas oportunidades de lorota, não. Eram oportunidades reais, mas essa pessoa específica, ela estava há 10 anos no mesmo cargo. E aí, quando o RH conversou com ela, porque realmente eles estavam fazendo uma reestruturação, olhando todo o quadro de colaboradores daquela empresa, quando eles puxaram para conversar com essa pessoa, a pessoa falou assim, mas é que eu não tive oportunidade aqui. Eu gosto da empresa, eu sempre trabalhei bem nessa empresa, eu respeito essa empresa, aqui é meu ganha-pão, aqui eu formei meu filho, veja, ele estava há 10 anos lá, né? Aqui eu formei meu filho, mas eu sinto que eu não tive oportunidade. Sabe o que é? A empresa mantinha muito ativa a intranet dela. Intranet são as comunicações internas via computador. E ela mantinha naquela época, porque não foi agora, foi há 10 anos atrás mais ou menos, ela mantinha um quadro de avisos dentro do refeitório e outro quadro de avisos na entrada da empresa, onde ela colocava as vagas que estavam sendo abertas. E você sabe que interessante? Todo mundo no entorno dele, a maioria, foi sendo promovida. Todo mundo foi sendo promovida. E aí ele virava e falava assim, ué, mas como que você conseguiu ser promovida? Ah, você teve sorte, né? Você foi promovida. Aí a pessoa falava, não, eu fui lá e preenchi a vaga. Mas preencheu a vaga? Aí ele falava assim, não, mas se eu preencher a vaga, aí eu corro o risco de ser mandado embora daqui. Ou seja, ele criou uma história na cabeça dele de que se ele fosse concorrer àquela vaga, a empresa ia descobrir ou ia pensar que ele não era tão bom assim e dessa forma ele ia ser desqualificado naquela empresa. Olha que interessante, porque quando a gente lê aquele livro da Juliette, que fala sobre os 4 compromissos, que é o livro que ela entrou no BBB antes, ela leu esse livro e ela indicou. Quando a gente lê esse livro, um dos compromissos é não tire conclusões, pergunte. Percebe? Se ele tivesse perguntado, veja, ele perguntava para os colegas dele e mesmo com a resposta positiva de que vai lá, vai dar certo, dos colegas dele, ele não se municiava da própria força pessoal para ir lá e fazer o que tinha que ser feito. Ou seja, ele não buscava o movimento que ele tinha que fazer. Aqui nas minhas redes, eu tenho lá no Fernanda Ferreira Advogada, aqui no Instagram, eu tenho o Clube do Livro, tá? Eu fiz 4 lives falando sobre os 4 compromissos, uma live para cada compromisso, bem profundo, que você pode assistir, que você recomendo até que você siga lá, né, no Fernanda Ferreira Advogada, porque ali você vai ter todas as informações embasadas, justificando do porquê. Será que você está tomando conclusões, tirando conclusões no seu dia a dia aí, e talvez por isso você não consegue deslanchar na profissão? Será? É um questionamento, tá? Não tô trazendo verdade absoluta, não. Tô te perguntando. Voltando para o nosso case. Ele criou na cabeça dele que se ele tentasse aquela vaga e não fosse aprovado, ele seria demitido, porque a empresa de repente descobriria que ele não é tão bom assim. Então ele foi se mantendo ali, se mantendo ali, se mantendo ali. Qual não foi a surpresa? 10 anos depois, quando perguntado, ele disse isso, que já era a desconfiança de todo o RH, e aí ele foi dispensado, porque efetivamente não tinha condições de continuar ali.
O que eu estou trazendo para você aqui? Eu quero que você fique muito atento para isso que eu estou te dizendo. Primeiro, efetivamente, não tire conclusões, pergunta. Tá com alguma dúvida aqui em relação a mim, em relação ao meu trabalho, em relação ao que eu faço? Me pergunta, manda um direct, os canais estão abertos para comunicação, vem em mim e pergunta, tá? Fernanda, mas eu não tô com dúvida em relação a você, é só isso que eu tenho que observar? Não. Segundo ponto, observa qual é a cultura da empresa. Pergunta para essa empresa qual é o plano de carreira que ela te dá. Muitas vezes no processo seletivo a pessoa é demitida porque ela pergunta assim, ela não é contratada, né, na verdade, porque ela pergunta assim, quando eu vou ter férias? Gente, eu já fui RH, eu já auxiliei processo seletivo, eu já auxiliei headhunter, a minha escola intermediava muitas contratações e eu posso dizer de carteirinha, essa pergunta, sim, 90% dos processos seletivos ela aparece, quanto é meu salário e quando eu tiro férias. A pessoa que pergunta isso, ela tá muito mais motivada pela pausa que ela vai ter e pela falsa estabilidade que ela tem de que ela vai ter férias remuneradas, do que efetivamente pela construção da carreira dela dentro dessa empresa. Ou seja, eu tô te trazendo a perspectiva da selecionadora, tá? Do RH, para você olhar essa perspectiva e olhar para você nesse último ano, nas seleções que você passou e não foi aprovado, onde será que eu errei? Onde será que eu cometi minha falha? Onde será que eu não percebi, ou não fiz, ou não falei o que deveria ter sido falado? Então, olha para você agora e observa. Primeiro, você está tirando conclusões precipitadas ou não, ou conclusões longas, né? No caso desse case aqui, levou 10 anos ele pensando a mesma coisa. Você está tomando conclusões ou você chega no processo seletivo e participa ativamente do processo seletivo? Você chega no processo seletivo e você faz as perguntas ou você espera que o selecionador fique ali te perguntando tudo? Você conversa com o selecionador ou você fica só respondendo pergunta que nem uma máquina? Você estuda a empresa antes de entrar nela ou você simplesmente vai lá e fala, seja o que Deus quiser? Eu preciso trabalhar. Olha para você. Por quê? Porque a gestão de carreira, ela começa nesse lugar. Eu olho para mim, eu enxergo em mim o que eu tenho de qualidade, o que eu tenho de defeito, que na verdade não é defeito, é a sua vulnerabilidade que você precisa aperfeiçoar, precisa melhorar. Quando o selecionador pergunta qual é o seu defeito, ele não quer saber o seu defeito, ele não vai ser seu amigo. Ele quer saber se você tem noção do que precisa melhorar. Se você tem noção, percepção, consciência de quem você é na fila do pão. É essa a intenção do selecionador. Essas lives, elas vão ficar gravadas aqui no perfil e eu recomendo que você compartilhe com seus amigos, porque informação é ouro. Mas se você souber o que é ouro. Se você não souber o que é ouro, é só um latãozinho que brilha. Você não vai entender o valor. Para você entender o valor, assiste de novo essa live e observa os detalhes que eu te trouxe aqui. Assiste, escreve essas perguntas que eu fiz, reescreve essas perguntas e responde. Lembra, não seja igual esse rapaz que eu trouxe o case aqui, tá? Que é real essa empresa, é real esse caso e é triste porque ele foi demitido justamente porque ele era um bom funcionário, era um regular funcionário. Ou seja, as empresas, na competitividade que elas estão hoje, elas precisam de alguém que tenha sangue nos olhos, alguém que queira lutar junto, alguém que queira arregaçar as mangas numa pandemia e vamos que todo mundo tá no mesmo barco. Alguém que reme junto, tudo bem? Então, vou parar por aqui essa primeira, porque eu quero que você sinta, degusta, perceba o que ela vai trazer para você de útil. Serão 5, tá? Essa aqui é a live 1. Traz os amigos, compartilha, me remarca, me reposta no seu stories, fala pro mundo que você está estudando, que você está se capacitando. Eu tenho certeza que ao final dessa jornada do emprego que nós estamos fazendo aqui, a sua vida não será mais a mesma. Ao menos a sua percepção sobre o seu papel na sua vida não será mais o mesmo. Ao menos a sua percepção sobre o seu papel
na sua carreira não será mais o mesmo. Então vem comigo, porque com certeza a gente vai construir aqui uma história muito linda de colaboratividade, de companheirismo, de trabalho e principalmente a gente vai crescer todos juntos e juntas, tá bom? Obrigada! Reverbera comigo! Beijo, gente! Tchau, até a próxima!